Abram suas Bíblias nesse momento de edificação e de entrega da palavra. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Vamos basear a mensagem que traremos essa tarde nesse texto de Lucas, capítulo 1, do verso 39 ao verso 56. Diz assim a palavra de Deus, verso 39 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a simplicidade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos orar a Deus mais uma vez, colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir a sua orientação para compreendermos a palavra que o seu Espírito inspirou, que Ele nos dê iluminação e compreensão nessa tarde. Sim, Pai, estamos diante do Senhor, da Tua palavra. Agradecemos a Ti pelo privilégio de nos ajuntarmos nessa tarde para exaltar o Teu nome, para prestar um culto que é devido a Ti, Senhor. Somos gratos porque a Tua bondade, misericórdia e graça nos alcançou. Somos gratos pelo Teu Espírito Santo ter aberto os nossos olhos para a beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Somos gratos porque o Senhor nos mostrou a necessidade espiritual que nós tínhamos e que estávamos cegos a ela, duros de coração, em rebelião contra Ti, mas o Senhor nos quebrantou, nos convenceu da nossa condição de pecadores perdidos, nos fez olhar para a cruz e confiar na suficiência da obra do Teu Filho em nosso resgate. Louvamos o Teu nome pelo Teu Espírito, que operou todas essas coisas em nós, nos regenerando, nos justificando dos nossos pecados, nos dando a fé salvadora para depositarmos toda e completamente a nossa confiança em Cristo Jesus. Agradecemos pelo Espírito que nos santifica, que trabalha o nosso coração, dia a dia, vai nos moldando à semelhança de Cristo Jesus. Senhor Deus, completa a obra que o Senhor tem iniciado em nossas vidas. Nos faça crescer no conhecimento da Tua palavra e na graça do Teu Filho amado. Abre nosso entendimento nesse momento agora, Senhor,
ilumina as nossas mentes, fala ao nosso coração, aplica-nos a Tua palavra, para que saímos daqui renovados, edificados e prontos para Te servir melhor. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas nessa tarde de hoje e abençoa todo o Teu povo espalhado na terra, Senhor Deus, que se apresenta diante do Senhor para oferecer um culto que é devido ao Teu nome. Nós rogamos ao Senhor, confiados em Jesus, o nosso amado Redentor, a quem rendemos toda a honra, glória e louvor. É em nome dele que nós ousamos chegar na Tua presença, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Essas palavras de Isabel, né, ecoa nos nossos ouvidos hoje. Ela tem consciência de que aquela jovem que se apresenta, parenta sua, que vem lhe visitar, carregava no ventre, né, o Messias. E ela se sente honrada com aquela visita. Hoje se celebra em boa parte do mundo o Dia das Mães. Mas vocês sabem, vocês conhecem, já ouviram falar de como surgiu essa data? Vocês têm conhecimento disso? De onde surgiu, de como surgiu, de por que surgiu? Deixe-me contar um pouco dessa história para vocês. Surgiu através de uma jovem cristã chamada Ana Jarvis, que em 1905 perdeu a sua mãe. Ela morava lá nos Estados Unidos, em West Virginia, e ficou muito triste e inconsolável pela perda da sua mãe. Passou a visitar seguidamente o cemitério, levando flores, e depois de algum tempo ela percebeu que essa ação, que essa atitude era inútil e insignificante. Ansiava por conservar viva a memória da sua mãe. Mas o que fazer? Ela pensava. Aos poucos, uma ideia surgiu e foi sendo amadurecida em sua consciência. Algo que ao mesmo tempo honrasse não apenas a sua própria mãe, mas a todas as mães dedicadas, não só em West Virginia, mas em todo o mundo. Algo que as tornasse mais apreciadas pelos filhos e as honrasse em vida, tanto como após a morte. Um dia especial em que lhes prestassem homenagens. Foi assim que surgiu o Dia das Mães. Não foi fácil ela convencer as autoridades do seu estado, né, a adotar uma data oficial para isso. Mas, por fim, ela conseguiu que lá em West Virginia houvesse esse reconhecimento e se oficializasse o Dia das Mães. Foi aceito, então, e oficializado, primeiramente lá no seu estado, em 1910, 5 anos depois da morte da sua mãe. Então ela lutou, correu atrás, pediu audiências, né, ofereceu a sugestão e a ideia. E, posteriormente, em todos os Estados Unidos, foi oficializado o Dia das Mães em 1914. O presidente Wilson aprovou o ato em 8 de maio, e o segundo domingo de maio foi indicado para a comemoração dos Dias das Mães, a partir de 1914, lá nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil também essa onda, né, de homenagem às mães. O Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez aqui no Brasil, em 18 de maio de 1918, na sede da Associação Cristã de Moços, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma organização cristã e evangélica. A promoção foi do secretário-geral daquela associação, o missionário evangélico Frank Miller Long, com a ajuda de sua esposa, Eula Kennedy, também escritora, conhecida na época. No dia 5 de maio de 1932, o presidente Getúlio Vargas, através do decreto número 21.336, instituiu oficialmente o Dia das Mães, também no segundo domingo de maio de cada ano, atendendo
a solicitação da presidente do 2º Congresso Internacional Feminista, Alice Toledo Tibiriçá. E aí, então, chegou no Brasil e estabeleceu-se no Brasil desde 1932 como uma data oficial do calendário, da tradição cultural do nosso país também. Eu tenho tido muito cuidado, nós pastores aqui, igreja e conselho, tem tido muito cuidado a evitar que caiamos nas tradições das datas festivas da cristandade ocidental, pois, mesmo em igrejas históricas, percebe-se que a força do tradicionalismo traz para dentro do culto essas comemorações e datas populares. Expressões como culto do Dia das Mães ou culto do Dia dos Pais, se tornaram muito comuns. Nós sabemos que a única razão e motivação de um culto bíblico e verdadeiro é só e exclusivamente Deus, seu ser, seu amor, sua misericórdia, sua graça. Os nossos cultos são teocêntricos, cristocêntricos, voltados para Deus, para Cristo, e não para qualquer outro motivo. No entanto, há uma maneira de se abordar de forma sábia e proveitosa essas datas culturais. Hoje, eu gostaria de falar sobre o evento mais importante da história humana e falar sobre a mãe mais importante da história. O evento mais importante da história humana, claro, é a encarnação do Verbo, o cumprimento da promessa, que a nossa liturgia hoje foi conduzida por isso, na primeira carta de João, quando ele contempla que a palavra de Deus, ou o Verbo que existia desde o princípio, que criou todas as coisas, encarnou, e nós vimos a sua glória, nós pudemos conviver com ela, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Então esse é o maior evento da história, mas esse maior evento da história aconteceu, segundo os propósitos de Deus, quando ele escolheu uma jovem para ser o canal da encarnação do seu filho. Maria é a mãe do Salvador. Uma jovem que entregou-se para que Deus pudesse cumprir nela esse evento tão maravilhoso que trouxe a salvação ao ser humano. No texto que nós lemos de Lucas, capítulo 1, verso 39 a 56, encontramos Isabel, parenta de Maria, segundo o próprio texto de Lucas nos diz, no verso 36, o texto nos diz que também Isabel, sua parenta, quando o anjo estava anunciando a Maria que ela foi agraciada, escolhida para ser a mãe do Salvador, ele revela a Maria que Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Então, Isabel era parenta de Maria, e Maria, que morava na Galileia, ao tomar conhecimento que a sua parenta idosa iria ser mãe de um menino, João Batista, que seria precursor do Messias, iria preparar o caminho, pregando e chamando o povo de Israel a arrependimento, para se chegarem a Jesus, o Messias. Maria foi ao encontro de Isabel para ajudá-la, para auxiliá-la. A gente vai ver isso bem no texto. Então, encontramos Isabel, parenta de Maria, ao receber a visita de Maria, aquela jovem, fazer essa afirmação profética, Bendita é você entre todas as mulheres. Por isso, eu tomei como título da mensagem de hoje a mãe mais importante da história, porque ela foi a pessoa que Deus escolheu para ser o canal da encarnação do seu filho. Bendita é você, disse Isabel, entre todas as mulheres. A razão dessa afirmação era o que ela trazia no seu ventre.
Daí ela faz a pergunta, Isabel pergunta a Maria: qual a razão de eu ser tão agraciada ao ponto de receber a visita da mãe do meu Senhor? Aquela jovem de menos de 20 anos de idade, alguns dizem 16, 18 anos, Maria tinha essa idade quando foi visitada pelo anjo, era a idade que as jovens eram prometidas em casamento, e aquela jovem havia sido escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador. A Bíblia nos afirma que a principal e mais honrosa missão de uma mulher é a maternidade. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, diz isso, que a missão da mulher no mundo é ser mãe. Adão, ao receber de Deus a notícia de que ele enviaria o Messias, o Salvador, através da descendência da mulher, colocou o nome de sua esposa Eva, que significa mãe de todo ser vivente, e aquela que seria o canal para a vinda do resgatador. Então, o nome de Eva é dado pela esperança que enche o coração de Adão, de que Deus iria desfazer o mal que eles fizeram ao desobedecer a Deus e ao se rebelar contra Ele, trazendo sobre a criação o pecado e a condenação. Aquela jovem Maria foi agraciada e escolhida como canal do cumprimento da promessa redentiva de Deus. É isso que o contexto está nos dizendo. A missão de ser mãe realiza toda e qualquer mulher. Encontramos na Bíblia alguns exemplos dessa necessidade de realização feminina. Encontramos Ana, mãe de Samuel, chorando por causa de sua esterilidade, clamando a Deus pela graça de ser mãe. Nos deparamos com o drama daquelas duas prostitutas na época de Salomão, quando ele assume o reinado. Uma das prostitutas perdeu seu filho de forma tão trágica, dormindo sobre ele à noite, cansada após o parto, e, sem perceber, sufocou a criança, acorda no meio da noite, e ao perceber a tragédia, ela troca o seu bebê morto com o bebê da colega que também havia parido naquela mesma noite. E fez isso, essa loucura, pelo desejo da maternidade. E também vimos a outra mãe, aquela que teve o filho roubado, abrir mão de seu filho diante do juízo do rei Salomão, que pedia uma espada, e já que não se entravam em acordo, uma dizia que o filho era dela, outra dizia que o filho era dela, Salomão mandou chamar alguém trazendo uma espada e disse: vou repartir a criança no meio, dá metade para um e metade para a outra. A gente vê que Salomão faz isso como um teste, e a mãe verdadeira abre mão do seu filho para não perdê-lo de forma definitiva, dizendo não, ela pode ficar com a criança. Tudo isso por causa do desejo da maternidade, da realização da maternidade. Certa vez eu preguei sobre esse texto e destaquei uma coisa: para uma mulher que vivia, ou para duas mulheres, para mulheres que viviam de prostituição, e a gente explicou a razão disso no meio do povo de Israel, eram os divórcios, né, quando os homens largavam as suas mulheres por qualquer razão. Elas não conseguiam voltar para a casa dos pais porque era desonroso, não conseguiam trabalhar porque não havia mercado de trabalho para a mulher. Ela era dependente, né, do homem, do pai enquanto solteira, do marido enquanto casada, e uma vez repudiada, essa mulher ficava à deriva. Para sobreviver, muitas delas eram empurradas para a prostituição, né? E aquelas duas mulheres certamente eram vítimas de situações como essa. Viviam disso para poder sobreviver. Claro, é lógico, a pior coisa para uma pessoa que vive da prostituição é um filho, porque isso vai gerar problemas e atrapalhar a vida dela, né? Mas uma prostituta, e aí vem o texto do valor da maternidade, né, perde o filho, isso para ela seria
talvez uma solução para os seus problemas, mas em vez de se conformar com isso, na sua loucura, ela tenta trocar o filho morto por o filho vivo da colega. E talvez a colega pudesse dizer assim, deixa para lá. Mas não, por amor à maternidade, ela vai aos tribunais exigir justiça e querer o filho. E quando vê a possibilidade de perder o filho de forma definitiva, ela abre mão dele, por amor ao filho. Isso é ser mãe. E a Bíblia nos traz exemplos do valor que isso traz, da realização que isso traz para uma mulher. Esses e muitos outros exemplos nos apontam para essa importante e sublime missão de ser mãe. A palavra de Deus nos fala de homens influentes na história que foram impactados por suas mães. Moisés, o maior líder de Israel, foi poupado de ser morto quando bebê, pelo expediente de sua mãe, Jocobede. Ele, quando homem, tomou decisões importantes na vida, por causa dos ensinos que recebeu da sua mãe na infância. Vemos Samuel, aqui no exemplo de Ana, que clamava a Deus para que Deus tivesse misericórdia dela e lhe desse um filho, e deu-lhe um filho, e esse filho foi um grande homem de Deus, Samuel, o maior profeta, sacerdote e juiz de sua geração. Foi fruto das orações de Ana, sua mãe. Vemos também Timóteo, o grande cooperador de Paulo e seu substituto pós sua morte. Foi educado nas sagradas letras, diz a Bíblia, desde a infância, por sua mãe piedosa, Eunice, e por sua avó, Loide. Então, grandes homens de Deus foram homens de Deus na história por causa da influência de suas mães. Mas a questão que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa tarde é por que ou qual a razão de Maria ser escolhida para ser a mãe do Salvador, o Filho de Deus Pai. Essa é uma questão polêmica na história da cristandade. Uma questão muito delicada num contexto do nosso Brasil, colonizado pelo catolicismo romano, que tem em Maria quase uma deusa. E diante dessa questão delicada e controversa, que envolve essa questão, é de bom vitre que deixemos a própria Maria, através da Escritura, nos apresentar a resposta a essa questão. Por que ou por qual razão Deus escolheu essa jovem para ser a mãe do seu filho? E eu gostaria então que nós olhássemos para essa mulher, aprender com Maria, com essa mais importante mãe da história. Mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa saber quem era essa jovem que foi escolhida. Quem era Maria? A Bíblia nos diz aqui no próprio capítulo 1 de Lucas que ela era uma virgem prometida em casamento. Veja o verso 26 comigo aqui de Lucas, capítulo 1. Quando o anjo a visita, no verso 26, diz que no sexto mês da gravidez de Isabel, porque o verso 5 do capítulo 1 até o verso 25 fala dessa aparição do anjo a Zacarias, que era um sacerdote, temente a Deus, juntamente com a sua esposa Isabel, viveram toda a sua vida servindo ao Senhor, nunca conseguiram ter filhos, porque Isabel não podia gerar filhos. E o anjo do Senhor aparece a Zacarias e diz: Zacarias, Deus tem ouvido as tuas orações, e Deus vai dar um filho a vocês. Isabel, na sua velhice, será mãe de um filho, colocarás o nome dele de João Batista, e ele será o precursor do Messias, Ele virá preparar o caminho do Senhor. Isabel e Zacarias ficaram felizes, e no sexto mês da sua gestação,
diz lá o verso 26, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Então, a primeira coisa que o texto nos informa acerca dessa jovem é que ela era uma virgem, e essa expressão virgem aqui aponta para a sua castidade, evidentemente, mas para a sua pouca idade. Ela era uma adolescente, uma jovem de 15 ou 16 anos de idade, que já estava prometida em casamento, como o costume daquela época, ou desposada, é assim a palavra que também aparece. Havia tido um acordo das famílias, dos pais desse jovem José, com os pais dessa jovem Maria, para que os seus filhos se casassem. E já estavam prontos e acertados o casamento. Ela já era prometida. Ela era da cidadezinha de Nazaré, na região da Galiléia, o verso 26 nos diz isso. Ela recebeu a notícia que havia sido escolhida por Deus para ser a mulher que seria o canal pelo qual o Filho de Deus viria ao mundo. O verso 28 nos diz isso, que o anjo aproximou-se dela e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. O verso 30 nos diz o seguinte: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque quando ela viu a aparição do anjo, ficou assustada. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, essa é o anúncio do anjo de que ela havia sido escolhida para ser o canal da encarnação do Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Ela era uma mulher que procurou entender os propósitos e a vontade de Deus. Quando ela ouve isso do anjo, ela pergunta, tentando entender como isso aconteceria. Verso 34, ela diz, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? Se não tenho tido intimidade com homem algum, como é que eu vou engravidar? Então ela procurava entender como essas coisas se dariam. A gente percebe que ela era uma mulher que, ao compreender o querer de Deus, se colocou à sua disposição. E é bom que nós entendamos aqui uma coisa. Ela era uma jovem, 16, 17 ou 18 anos, virgem, já comprometida ou dada em casamento a um rapaz, que, como do costume da época, estava então trabalhando para conseguir os recursos necessários para o casamento, para pagamento do dote à família. Assim funcionava na cultura semítica e funciona até hoje. Então aquele jovem estava lutando e batalhando para se casar, para consumar o casamento, a festa e o casamento. Ela estava prometida. E como é que ela apareceria grávida? Na lei de Moisés, quando trata de situações como essa, de uma pessoa desposada ou prometida em casamento, que quebrasse esse voto se envolvendo sexualmente com outra pessoa que não o seu marido, essa pessoa era julgada. A pessoa que ia casar com ela poderia levá-la a tribunal, fazer uma acusação formal. E na lei de Moisés dizia que o resultado de uma situação como essa era um julgamento que, em constatando-se a culpa da pessoa ou a quebra dessa aliança, a pessoa era condenada à morte. Então, essa jovem, virgem, temente a Deus, prometida em casamento, estava com a sua reputação ameaçada. No mínimo, o que as pessoas diriam dessa jovem, do qual o noivo
mora numa outra cidade, está trabalhando, e ela aparece agora grávida. Mas o interessante é que essa jovem temente a Deus, ao entender como se daria isso, porque o anjo explica, não, você não vai engravidar de nenhuma relação natural, não. O Espírito do Senhor vai te envolver e você vai dar à luz ao Filho de Deus. E isso não vem de uma relação sexual. E ela sabia das implicações do que isso poderia trazer sobre ela. Mas ela, temente a Deus, ao compreender o querer de Deus, se colocou à disposição, diz o verso 38, quando ela diz, respondeu Maria, eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, ela considerando todas as implicações daquilo, mas mesmo assim ela disse, estou aqui à disposição, eu sou serva de Deus. Então essa é Maria, uma jovem, desposada, prometida em casamento, morava numa pequena cidade, Nazaré, na região da Galileia. É surpreendida por essa notícia, procura entender como é que isso se daria, analisa as implicações que podem trazer uma marca definitiva sobre sua vida, mas ela diz, Senhor, eu sou tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. E ela não rejeita, ela não nega, ela não se rebela, ela não se revolta, ela diz, está aqui a minha vida. A gente sabe que as consequências disso foi que quando José soube que a sua prometida estava grávida, ele tentou anular o casamento, não é? E tentou fazer isso de forma secreta, ou de forma discreta, a não causar nenhum tipo de problema, de não trazer nenhuma má fama, nenhum julgamento contra ela, porque ele a amava, diz o texto. Então, ele não quis levá-la a tribunais. Ele não quis difamá-la diante da sociedade. Ele preferiu quebrar a aliança secretamente ou discretamente. Mas aí ele foi visitado pelo anjo do Senhor, que disse a José, José, não tema receber Maria por tua esposa. O que dela foi gerado não é fruto de uma infidelidade. Não é fruto dela ter quebrado a aliança com você. Foi Deus que a escolheu para ser a mãe do Messias. E o que dela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Então aquieta o coração, acalma a alma. Ela é uma pessoa fiel e crente e temente a Deus. E se dispôs a ser cumprir nela o projeto ou o plano redentivo do Senhor. E aí ele então a tomou por esposa. O que é que essa jovem crente tem a nos ensinar, ou tem a ensinar às mães e a todos nós? A gente aprende da consciência dessa jovem pela sua oração. O que os versos 46 a 56 é o que nós conhecemos como Cântico de Maria. É uma oração, é uma exclamação que ela faz aqui a Deus, né? E que foi depois musicado, colocado melodias, e que se tornou o Cântico de Maria. Nós vamos analisar essa oração dela, né, de consagração, ao ouvir as palavras de Isabel, e a gente vai conhecê-la melhor, conhecer não somente informações sobre ela, mas conhecer os seus sentimentos, a sua consciência, né? E talvez isso nos ajude a entender ou a desmistificar o que o catolicismo romano fez com essa personagem. Ela, em primeiro lugar, é uma pessoa grata a Deus. O verso 46 e o verso 47 nos diz isso. O que ela fala para Isabel é que a minha alma
engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. A minha alma é grata a Deus, e o meu espírito se alegra em meu Deus. E isso nos ensina, ou nos chama a atenção, para que sejamos pessoas que vivam a vida independente das situações que nos ocorram, com gratidão a Deus, e que o nosso coração tenha prazer nele, que a nossa alma se alegre em Deus. O Salmo 37, versículo 4, nos diz que agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aprenda a ter prazer em Deus, a ser Deus a tua felicidade, a tua alegria. Ele se agrada de pessoas que têm essa atitude de alma e de coração, pessoas gratas, que engrandecem ao seu nome, que têm em Deus a sua felicidade. Deus diz: eu satisfarei os desejos de um coração assim. Maria era uma pessoa agradecida, que queria na sua vida engrandecer a Deus, que o seu espírito tinha prazer e se alegrava em Deus. Mas por que ela era uma pessoa que se alegrava em Deus e que queria agradecer a Deus? Ela diz no verso seguinte, no texto seguinte, ela entende que a graça e a misericórdia de Deus em sua vida é fruto do seu amor, da graça de Deus, não de alguma coisa que ela tenha. Veja o que diz o verso 48, por exemplo. Por que eu engrandeço a Deus e por que o meu espírito se alegra em Deus? Porque Ele é o meu Salvador. Ela diz, porque Ele atentou para a minha simplicidade. Essa palavra aqui, humildade, ela não está dando um adjetivo a ela, que ela é uma pessoa humilde, no sentido de que ela é uma pessoa que tem essa característica positiva. Não, ela está dizendo que ela é uma pessoa simples. Ela é uma jovem que mora numa cidade pequena, numa região desprezada, a Galileia. O que ela está dizendo em contraposição é que Deus não escolheu uma pessoa de nobre nascimento. Deus não escolheu uma pessoa rica de berço. Deus não escolheu porque eu sou uma pessoa inteligente, ou porque eu sou uma pessoa muito santa ou piedosa. Não. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra nele, porque Ele atentou na minha simplicidade. Ele escolheu as coisas simples do mundo, e ela vai desenvolver isso mais na frente. Então, ela tem consciência de que ela é uma pessoa simples, uma simples camponesa, de que ela sabia que era uma pessoa necessitada de um Salvador, ou seja, que ela era uma pecadora, assim como todo e qualquer homem, como afirma a palavra de Deus, que diante da humanidade não há sequer um justo, nenhum sequer, que todos pecamos e carecem da glória de Deus. Quando Maria diz que a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra nele, porque Ele é o meu Salvador, o meu resgatador, aquele que Deus prometeu para vir pagar os meus pecados. É por isso que minha alma é grata ao Senhor e engrandece o seu nome, porque eu preciso de um Salvador. Então, ao contrário, do que o Concílio Vaticano II afirmou, que Maria foi concebida sem pecado, ela, Maria, está dizendo que não, eu sou uma pecadora, que preciso de um Salvador. Ela sabia e reconhecia a sua insignificância diante do maravilhoso projeto redentivo de Deus. Ela não se via a pessoa que preenche os requisitos para ser a mãe do Messias, do Salvador, do Filho de Deus. Ela sabia da sua insignificância, e ela está afirmando isso aqui. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma simples camponesa, uma pecadora como qualquer outra pessoa. Não há em mim dignidade para ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Ela tem consciência disso. Ela reconhece isso. Ela temia a Deus. O verso 50 aqui nos diz isso. A sua misericórdia estende-se
aos que o temem. Temer é levar Deus em consideração. Temer é você crer em Deus, respeitá-lo e procurar viver em obediência à sua palavra. Ela era uma pessoa temente a Deus. Ela é uma pessoa que reconhecia a sua simplicidade. Ela era uma pessoa que reconhecia a sua necessidade de salvação. Ela era uma pessoa que reconhecia a sua insignificância diante de um maravilhoso projeto redentivo. Porque como eu, sou escolhida para ser a mãe do Messias. É isso que ela está expressando aqui. E é por isso que a alma dela engrandece a Deus. É por isso que o espírito dela se alegra em Deus, porque Deus não considerou a minha insignificância e me escolheu para ser a mãe do meu Redentor. É por isso que ela dispôs a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, eu sou tua serva, que cumpra-se em mim a tua vontade. Ela tinha essa consciência. Ela entende que é uma serva de Deus e se dispõe a fazer a sua vontade. Ela sabe e é consciente da importância de cumprir a missão que lhe estava sendo confiada. Veja o que ela afirma com toda a consciência no verso 48, né? Quando diz que eu sou grata a Deus e meu coração se alegra nele porque ele atentou para a minha simplicidade. De agora em diante eu sei que todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque eu fui escolhida para ser a mãe do Salvador. Eu tenho consciência da importância desse evento na história da humanidade. Deus está cumprindo a sua promessa. Aquela promessa que ele fez aos nossos primeiros pais lá no Éden, quando caíram e quando trouxeram a condenação a toda a criação. Deus disse que através da geração da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu estou sendo agraciada com o cumprimento dessa promessa messiânica. Deus me escolheu. E Ele não levou em conta a minha insignificância, a minha simplicidade de nascimento. O fato de eu ser uma pecadora que necessito de salvação, mas Ele me escolheu para ser a mãe do Salvador. Eu sei que daqui por diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz. Tu és uma mulher feliz, porque Deus, apesar de você, lhe escolheu para ser o canal do cumprimento da sua promessa redentiva. E é importante que todo ser humano saiba ou tenha consciência de que ele tem um papel e uma missão na vida, que nós não nascemos por acaso, que nós não estamos aqui por acaso. Deus tem algo comigo e com você. E a coisa mais importante da vida, a semelhança dessa jovem aqui, é a gente procurar entender como é que os planos de Deus podem se realizar através de mim. É a gente procurar entender que nós não somos melhores do que ninguém, somos insignificantes, pecadores, que necessitamos da graça de Deus. Mas apesar disso, Deus nos escolheu. E apesar disso, Ele nos chamou. E apesar disso, Ele nos compromete em viver para a sua glória, em nos usar como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Maria tem consciência dessas coisas e se dispõe nas mãos do Senhor, como serva, para que se cumpra nela os propósitos redentivos de Deus. E no caso específico dela, ela sabe da importância desse evento na história. Por isso, de hoje por diante, todas as gerações vão olhar para mim, né, e vão dizer, ela é bem-aventurada, porque ela foi, dentre todas as mulheres, escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela tem consciência, não porque eu tenho méritos, não porque eu sou melhor, mais piedosa, ou mais santa do que ninguém. Eu sou tão insignificante, eu sou tão simples, eu sou tão necessitado de salvação como qualquer outra pessoa. E por isso eu louvo e engrandeço o nome de Deus, porque apesar disso, Deus me escolheu para essa missão. Ela tem consciência disso, do impacto que será isso na história, e de como ela será vista e olhada desde então. Ela tem plena consciência disso. Ela era uma pessoa que, apesar de saber da importância de seu papel, se manteve humilde.
essa responsabilidade e essa missão que lhe fora confiada, dela ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, não subiu para a cabeça dela, né? Ela, no seu cântico, traz a memória algumas coisas que são importantes, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Verso 48, eu louvo ao Senhor porque Ele atentou para a simplicidade, Ele não levou em consideração a minha simplicidade, mas Ele me escolheu exatamente por isso. E aí ela discorre, no verso 50, dizendo que a misericórdia de Deus se estende aos que o temem. Nós hoje, acho que foi pela manhã que cantamos um cântico aqui, né? Eu não sei se foi à noite, já estou tão... Não é dos fortes a vitória, né? Nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor. Não é dos fortes, não é dos ágeis, mas é daqueles que buscam socorro na sombra do Altíssimo. E ela tem consciência disso, né? Que a misericórdia de Deus estende-se àqueles que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço forte. Ele dispersou os soberbos, que são soberbos no íntimo do coração. Deus conhece o coração das pessoas e sabe que eu posso aparentar piedade e humildade, mas ser arrogante e orgulhoso lá dentro, vaidoso lá dentro. Ele sabe que eu posso me considerar melhor do que os outros lá dentro do meu coração, sem que isso saia da minha boca. E ela está dizendo isso, que para continuar sendo uma mulher onde as misericórdias de Deus são derramadas sobre sua vida, ela precisa se manter humilde. E o fato dela ter sido escolhida para ser a mãe de Salvador não pode lhe subir a cabeça a isso, achando que ela seja melhor do que qualquer outra pessoa. Ela tem consciência disso, e ela afirma isso. Ela se manteve humilde, se manteve quebrantada ali, e traz a consciência isso, que as misericórdias do Senhor se estendem àqueles que lhe temem, que Deus derruba os soberbos, que Deus derruba governantes dos seus tronos, que Deus exalta os humildes, o verso 52, que Deus enche de coisas boas os famintos, mas despede de mãos vazias os ricos ou os arrogantes, também pode ser a tradução. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus escolhe uma nação simples, pequena, insignificante, em comparação ao Egito, em comparação à Assíria, em comparação à Babilônia. Deus escolhe uma nação insignificante, fraca, para dessa nação vir o Salvador do mundo e fazer dessa nação um povo. Ela era uma pessoa que esperava e dependia de Deus e de suas promessas, o que nós vimos aqui nos versos 53 a 55. Ele enche de coisas boas os famintos, ele despede vazio, de mãos vazias os ricos, ele ajudou o seu servo Israel, a nação, o seu povo, lembrando-se da sua misericórdia, da promessa feita a Abraão e aos seus descendentes, para sempre, como dissera, o que nós temos visto aqui pela manhã na exposição de Gênesis com o pastor Augustus. Ela era uma pessoa que esperava e dependia de Deus, e ela era uma pessoa que se dava, que servia seu próximo para lhe fazer o bem. E o texto termina a narrativa com um ponto de observação de Lucas. Após essa oração de Maria, ele diz: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ela assistiu Isabel até que Isabel tivesse o seu filho. Era o 6º mês de Isabel. Ela foi para lá e ficou com Isabel até o 9º mês, até João Batista nascer, para dar ajuda, para servir a Isabel. Que coisa bonita, não é? A vida dessa jovem que temia Deus mostra que é uma pessoa que levava o cristianismo a sério, né? Que vivia de fato na prática daquilo. Ela foi uma mulher sábia, que meditava e guardava no coração todas as ações e sinais de Deus. Se você vê o Evangelho de Lucas, que você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber
que Lucas é o único dos escritores dos evangelhos que expressam determinados detalhes da vida de Maria e sentimentos dela. Em toda a fase adulta de Jesus, quando ela viu o sofrimento do filho, quando ela via os milagres acontecerem, quando ela presenciou ou participou daquele primeiro milagre em Caná da Galileia, num casamento onde faltou o vinho, que era a alegria da festa, ela percebe isso antes de qualquer pessoa, percebe o vexame que isso seria para os noivos, corre para Jesus, conta para ele, pede que ele intervenha ali, né? E ele faz acontecer aquele primeiro milagre. Mas Lucas diz que ela era uma mulher que observava todo o cumprimento do plano redentivo de Deus. Ela seguiu o seu filho no seu ministério, ela o acompanhou na crucificação e ela guardava no coração, diz Lucas, todas essas coisas. Era uma pessoa que soube o que é sofrer. Teve o privilégio de ser mãe do Salvador, mas sabia que o preço disso seria a dilaceração do seu coração em ver o seu filho, humanamente falando, ser julgado injustamente e ser crucificado numa cruz de forma como foi. E ela guardou todas essas coisas no coração. Diz o texto da palavra de Deus. Essa jovem, o que se pode aprender com a vida dessa mulher? O que é que as mães de hoje, nesse dia que se celebra o seu dia, podem aprender dessa mãe mais importante da história? Porque ela trouxe à vida a pessoa mais importante da história. Ela foi alvo do cumprimento de um projeto redentivo de Deus que nasceu no coração de Deus desde que o homem pecou. E que realizou isso, entregando a vida a Deus do seu próprio filho naquela cruz. O que é que se pode aprender com a vida dessa mulher, dessa mãe? A gente percebe que hoje as mulheres conquistaram muito espaço na sociedade e reconhecemos o valor dessas conquistas. Mas muitas das mulheres, para alcançar essas conquistas, abriram mão de seu maior ministério, o ministério de mãe. Você, mãe, tem nas mãos o incomparável privilégio e, ao mesmo tempo, a mais urgente responsabilidade de criar seus filhos no temor do Senhor e, assim, de alguma forma, influenciar as futuras gerações e os rumos de uma sociedade. A família, a igreja e a sociedade precisam de mães que conheçam a Deus, que amem a Cristo, que sejam cheias do Espírito Santo, que tenham compromisso de ensinar a seus filhos pelo exemplo. A família, a igreja e a sociedade precisa de mães que orem pelos seus filhos de forma incansável, mães que lutem pela salvação de seus filhos, mães que ensinem os seus filhos no caminho em que devem andar, mães que ousem consagrar seus filhos a Deus, mães que nunca desistam de ver seus filhos sendo levantados por Deus para uma grande obra, mães que coloquem o ninho de seus filhos em lugares altos, longe dos predadores, mães que no trato com seus filhos temperem firmeza com doçura, disciplina com encorajamento, mães que ensinem a verdade em amor. É no lar que ganhamos ou perdemos as mais importantes batalhas da vida. Por isso, é na família que devemos fazer nossos maiores investimentos. Nosso maior patrimônio e nossos maiores tesouros não são os bens que granjeamos, nem o conhecimento que adquirimos, mas a família que construímos. Nenhum sucesso vale a pena se o preço a pagar é o sacrifício da nossa família. Para concluir, hoje é o Dia das Mães. Nós erguemos aos céus nosso pleito de gratidão a Deus por essas valorosas mulheres
que marcam as nossas vidas. Que você, mãe, continue sendo um vaso de honra nas mãos de Deus. Que você seja sempre uma mãe zelosa, ajudando seus filhos a serem melhores crentes e melhores cidadãos deste mundo. Nosso reconhecimento a todas vocês pelo seu dia. Mas seja como essa mulher, como essa jovem que entregou como uma serva a Deus para que se cumprisse nela a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor possa ser derramada de forma abundante sobre nossas vidas nesse dia e que possamos agradecer a Deus pelo dom inefável do cumprimento da sua promessa, usando a maternidade como um canal de bênção para a humanidade. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós sua graça e seu favor.